Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje temos um tema aí da atualidade, né? Medidas alternativas para a preservação de emprego durante a pandemia. Para isso, temos uma convidada muito especial, a doutora Daniele Lázara Rocha. Ela que é especialista em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e nós convidamos ela para que ela possa voltar ao nosso programa e tirar suas dúvidas a respeito desse tema. Doutora Daniele, que prazer ter você aqui conosco mais uma vez. É um prazer, doutor Flávio. Muito obrigado pelo convite novamente. E vamos lá esclarecer a dúvida do pessoal desse momento tão difícil, que não estamos somente preocupados com a saúde, mas também com as manutenções dos empregos, né? Gente, será que você sabe aí quais as medidas alternativas que uma empresa pode tomar, né, para que possa exigir aí a manutenção desses empregos? A gente, durante a semana, a gente sempre divulga aí para os nossos telespectadores, e eles passam para a gente aqui várias perguntas, né? Então, doutora Daniele, desde o início da pandemia, a gente sabe que tem sido aí difícil, né? Diversas empresas a se manterem de pé, a sobreviver, né? E o que a gente pode estar trazendo aí para que essas empresas possam conseguir ter de benefício, não sei, para poder manter aí esses empregos? Então, doutor Flávio, existem algumas medidas, mas antes de tratá-las, gostaria de pontuar que é uma pena muito grande que neste ano de 2021 nós não tenhamos medidas como a medida provisória 927 e a medida provisória 936, que é onde teve o benefício emergencial com uma redução de jornada e também com uma possibilidade de antecipação de férias, banco de horas negativos, dentre outros, teletrabalho, o home office, né, que agora está muito comum. Infelizmente, nós não temos mais essas medidas, mas nós ainda temos o apoio do sindicato, que tem sido muito importante através de convenções coletivas e acordos coletivos para que possam nos trazer algumas medidas alternativas, uma forma de flexibilizar, já que a legislação trabalhista ela não estava preparada para um momento de pandemia. Então, com o apoio dos sindicatos, a recomendação que a gente tem feito até mesmo para buscar essas medidas alternativas seria o contato com o sindicato da categoria para que juntos possam ver a particularidade e a realidade de cada empresa para que possam adequar de acordo com aquilo que é vivenciado. Uma das medidas mais utilizadas tem sido a concessão tanto de férias coletivas quanto individuais decorrentes dos lockdowns, né? Existem algumas empresas que elas não podem trabalhar na forma delivery, como tem ocorrido muito, ou até mesmo home office. E também para as empresas que talvez estejam com uma certa insegurança por essa concessão de férias, até mesmo talvez pelo funcionário não ter cumprido com um determinado período aquisitivo, na concessão de banco de horas negativos. E para que isso possa acontecer, repito, é necessário ou de uma convenção coletiva ou um acordo coletivo para que a gente possa decidir qual será a medida adotada dentro da empresa. Você falou que seria muito bom, né? Que foi muito bom o ano passado, mas não existe nenhum plano então do governo esse ano para poder trazer algo aí de benefício para poder salvar as empresas, auxiliar? Por enquanto ainda não. Infelizmente existem algumas formas de financiamentos, empréstimos, mas assim, um plano do governo para que possa conceder, por exemplo, um benefício emergencial, que foi o que trouxe a medida provisória 936, que em seguida virou lei, tendo validade até o dia 31 de dezembro de 2020, que era até quando poderíamos suspender ou reduzir a jornada de trabalho. Infelizmente nós não temos, por enquanto não, somente alguns financiamentos, empréstimos, comprometendo mais ainda a questão financeira da empresa. Você me chamou a atenção aí duas coisas que você falou, tá? Concessão de férias e banco de horas negativo. Como é que seria isso? Então, porque existe pela CLT uma formalidade para a concessão de férias, né? A gente tem a inovação do banco de horas, mas banco de horas negativo, explica pra gente aí essas duas questões. É tudo uma inovação, uma flexibilização dessas normas trabalhistas que a pandemia nos trouxe. Embora não tenhamos a medida provisória 927, que caducou no ano passado, pois ela não virou lei,
Alguns sindicatos, e é necessário verificar se o sindicato da categoria que a sua empresa trabalha, eles estão por meio de convenções coletivas ou não existindo uma convenção coletiva, um acordo coletivo, para que as empresas possam antecipar férias, caso o funcionário não tenha cumprido com o período aquisitivo, ou até mesmo dar férias coletivas, dar férias individuais, vai muito de acordo com a particularidade. E isso nós precisamos, de fato, de ter um acordo a respeito disso. E com essa antecipação de férias, a gente fica se perguntando, e se o funcionário ainda não tiver período aquisitivo, eu preciso mandá-lo embora, tem alguma coisa com que possa me resguardar? Porque essa é a preocupação do empregador e do empregado também nesse sentido. E aí, mais uma vez, nós devemos ter a observação no que é acordado entre o empregado e o empregador e também o que o sindicato da categoria permite. Então, assim, teve as férias, não tem período aquisitivo, eu vou colocar ele de férias, vou pagar o texto constitucional, mesmo sem ele ter direito. Segura então, aí, vamos a um breve intervalo, tá certo? Vamos deixar a pergunta aí no ar, que você possa responder aqui pra gente, tá bom? Gente, vai tomar uma água, um cafezinho, até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Gente, estamos de volta aí, programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Doutora Daniele, recebi o terço aí de férias, não tinha ainda o período de férias e aí, por algum motivo, eu fui demitido. Como é que fica? Eu devolvo para o empregador? Então, deve ser observado o que foi acordado entre as partes e o que tem previsão ou em acordo ou em convenção coletiva. Eu vou dar um exemplo de um sindicato da área de bares e restaurantes aqui de Goiânia. É um sindicato muito trabalhador, tanto em prol das empresas quanto em prol dos empregados. Eu vejo que eles não deixam o pessoal desamparado. E na convenção coletiva deles, de forma emergencial, eles permitiram a concessão de férias, ainda que fossem antecipadas, e diferente do que prevê a CLT, prevê o pagamento dessas férias 5 dias após a concessão, desde que você também pague o saldo salário correspondente e você pode parcelar em até 4 vezes. Então é algo que a gente não vê na CLT e é uma inovação que só veio e só foi permitido decorrente dessa pandemia. Assim, a gente vê o lado da empresa para que não ocorram as demissões e a gente também vê o lado dos empregados, para que não fiquem sem sua fonte de renda, sem o seu emprego. Então, uma posterior demissão, possível demissão e posterior demissão, ele pode descontar esse valor? Exatamente. Em específico desse sindicato, a convenção trouxe de forma expressa que caso exista uma dispensa, sem que o funcionário tenha completado aquele período aquisitivo, com que possa fazer o desconto daquele período que ele não teve ainda na própria rescisão. Então, é descontado de forma proporcional. Já aprendeu aí sobre as férias, né? Um ponto aí bem controverso hoje, mas banco de horas negativo, como é que é isso? Não é prejudicial ao trabalhador, não? Então, é mais uma inovação. Ela veio inicialmente com a medida provisória 927, mas é uma medida que tem sido aplicada muito por vários sindicatos. Como funciona? Em regra, o banco de horas, o funcionário trabalha, ele trabalha por horas extras, limitadas a 2 horas extras por dia, e depois ele recebe as folgas para que ele possa compensar aquele trabalho extra ou que receba de forma extra.
Mas o banco de horas negativos, como algumas empresas, eu não quero dar férias, já dei 1 mês de férias, já dei 2 meses de férias, porque nós estamos enfrentando isso desde o ano passado, e está numa insegurança muito grande em dar férias. Então, nós fazemos o banco de horas negativos desde que tenha novamente acordado ou convencionado, e o funcionário ele recebe a folga e depois ele precisará pagar a empresa de forma extra, limitado a 2 horas extras por dia. Claro que isso é acordado entre o funcionário e a empresa, nada que ocorra de forma prejudicial. Como funciona na prática? Existe um documento, um termo? Como é que é? Fala aí pra gente. Vamos ensinar o pessoal bem direitinho. Quem estiver nos assistindo e precisar, aquele empresário, como é que ele tem que fazer? Na prática, é necessário que faça um acordo individual de banco de horas, onde você estabelece de que ocorrerá um banco de horas negativos de tal dia a tal dia, faz uma somatória de horas e informa ao seu funcionário em qual período ele precisará pagá-las como horas extras. Claro que tudo bem acordado. Existem alguns sindicatos que eles estabelecem que os funcionários devam pagar em até 12 meses. Outros já estabelecem 6 meses, então varia muito de categoria para categoria. Mas o funcionário vai receber as folgas, como por exemplo em várias cidades do Brasil estão em lockdown, não tem a possibilidade do delivery, não tem a possibilidade do home office, então eu vou conceder as folgas para aquele funcionário e ele vai receber o salário dele normal e depois a gente vai abatendo isso com esse banco de horas negativos. Olha só, a gente vê que diante da pandemia, né, algumas coisas encontram-se flexibilizadas em prol dos empregados, da empresa. Você pode trazer aí seu ponto de vista, algo geral aí a respeito dessa temática do programa de hoje? Então, é um desafio que todos nós estamos enfrentando, advogados, empresas, empregados, autônomos, os empresários, é uma dificuldade que todo mundo está enfrentando. Eu entendo que essa flexibilização ela tem sido muito importante, não só para manter uma empresa de pé, mas também para que os funcionários eles não percam aquela fonte de renda. Muitas vezes a pessoa só tem aquilo ali para levar o pão para casa. Então, para a gente pensar um pouco mais e não pensar, eu estou perdendo. Na verdade, infelizmente, todo mundo está perdendo um pouco, outros muito. Mas assim, desde que estejam dentro do previsto, do permitido, eu acho que é bom a gente andar junto com a empresa, trabalhar junto e superar para que um dia a gente possa vencer esse desafio que é a Covid, essa pandemia. E é isso. Gente, é esfriar a cabeça, tudo isso vai passar, né? Existe aí dificuldade para ambos os lados, empregado, empregador. Existe às vezes aquela ideia de que o empregador sempre vai ter uma gordura. Só que já temos mais de um ano dessa pandemia aí, com esse abre e fecha. Então, muitos dos empregadores também não existe mais essa gordura, ou nunca tiveram essa gordura. Então, é um momento muito delicado. Então, esse programa de hoje ele tem com o intuito lhe auxiliar, seja empregado ou empregador, para que você possa, ambas as partes, estarem resguardados aí de ter, no mínimo, as necessidades básicas para a subsistência, seja no que se refere aí a pagar um salário, com alguns auxílios, de que foi dado aí para vocês, ou aquele trabalhador de poder se manter numa empresa. Então, espero que esse programa tenha sido de grande auxílio para você. Eu quero fechar esse programa de forma diferente hoje, dizer que vai passar. Permaneça aí de cabeça erguida, que vai passar, tá bom? Deus abençoe aí e até a próxima.